Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Leão, mais uma vez com vocês. Vamos dar início ao nosso programa assim que a Voz do Além deixar, né? Porque hoje está impossível, né, Voz do Além? É difícil mesmo. Tá vendo? Olha só, e eu e ele, né? Ele e eu, e o Calunga, eu e nós e eles, enfim, sei lá. Nós Estamos... e vós. Hã? Nós e vós. Nós e vós. Nós estamos bastante felizes. Vou dizer para você por que nós estamos contentes. É porque desde que nós começamos o Calunga Responde, como proposta do próprio Espírito Calunga, né, a gente tem feito esforços para poder fazer o programa ficar redondinho, gostoso, bem-humorado, leve, né? E ao mesmo tempo com informações para que vocês, para que nós, porque também não pense vocês que depois que a gente faz o trabalho, a gente não vai ver, não ouve e não vê, porque a gente faz isso, a gente ouve, vê, né? E levanta, não, isso foi legal, isso não foi, e tenta ajustar. Mas o fato é que esse programa ele foi feito, é feito para todos nós. Para que a gente aprenda um pouco mais, para que a gente possa ter um pouco mais de elementos, para a gente lidar melhor com as coisas do dia a dia, né? E não é, gente, que vocês estão, assim, de parabéns? Vou dizer por que vocês estão de parabéns. Porque, querendo ou não, né, acreditando ou não também, eu e o Minha Voz do Além, a gente vê todos os comentários. A gente não responde, a gente às vezes responde um ou outro. Algum tempo atrás até eu respondia mais, mas agora é totalmente impossível. Mas a gente vê todos os recados. E os recados estão cada dia mais a cara do programa, né? Bem debochados, que a gente adora gente debochada, alegre, criativa, ao mesmo tempo que as perguntas estão interessantíssimas, né? E assim, com um conteúdo gostoso. Isso quer dizer, sabe o quê? Que o Calunga Responde, o programa está alcançando o seu objetivo, que é oferecer a vocês informação advinda do Calunga, né, ou de outros espíritos que de vez em quando ele convida, e que essas informações têm alcançado o entendimento de vocês e, ao entender essas provocações, vocês têm dinamizado isso no dia a dia e a gente vê que isso é uma verdade pelo retorno que vocês estão nos dando, pela maneira com que vocês estão nos tratando, sem aquela coisa de nos colocar num pedestal, como a gente fosse a voz do oráculo, né? Sabe, aquela voz que fala a verdade, aquele ser sublimado, graças a Deus que vocês não nos veem assim, porque vocês iriam se decepcionar muito, porque longe disso, nem a Voz do Além, nem eu, nem o Calunga somos assim, não temos a menor pretensão de ser, né? Então, quando a gente vê vocês entrando em contato conosco, conversando conosco de igual para igual, né? De igual para igual, vocês não sabem a felicidade que a gente sente e percebemos também o quanto que esse programa tem alcançado os seus objetivos. Então, continuem assim, debochados, críticos, criativos, porque é disso que a gente gosta e é disso que a gente precisa. E é disso que o mundo está precisando, de leveza, de cor, de alegria, sem essa coisa pedante, sem ídolos, sem mitos. Todos nós somos iguais, todos nós estamos desejosos de coisas semelhantes, todos nós estamos lutando por atingir um nível de vida melhor, todos nós estamos aqui nesse grande embate e combate que é viver no planeta Terra num momento de transição como esse. E eu digo isso assim, apoiado assim nas conversas que eu tenho com a Voz do Além, que é o Israel, né? E o quanto que a gente tem percebido que essa interatividade tem alcançado o seu objetivo. Então, porque obrigado. Quem faz o programa são vocês, né, gente? Viu, minha Voz do Além? Tem gente que falou assim que ele está querendo tomar meu lugar. Até me avisaram, falaram assim, Marcão, toma cuidado. Mas aqui não tem lugar melhor nem pior, né? Aqui tem
todo mundo trabalhando da sua maneira, do seu jeito, na sua função, porque esse programa não existiria se não fosse o Israel, que está aqui o tempo inteiro comigo, me ajudando na técnica, sugerindo, me apontando coisas que eu deva melhorar, enfim. Então, é um trabalho em conjunto, não há quem faça um melhor ou um trabalho menos interessante. E é como ele disse, né? Quem faz o programa são vocês. Eu sou intérprete do Calunga, então vocês mandam a ideia, ele responde se quiser também, porque se ele não quiser, não adianta a gente querer fazer qualquer coisa. Certo? Então é nessa atmosfera deliciosa, né? De agradecimento. Não vou fazer assim gratidão, porque eu odeio essa história de gratidão. Ah, que porre. Não vou fazer, vou dizer obrigado. E vamos passar a bola pro Calunga. Não sai daí não, que daqui a pouco ele está chegando. E a homenagem desse programa é a todos vocês que estão assistindo. Me esqueci. E como a gente está aqui ovacionando, né, vocês, conclamando o poder revolucionário que vocês têm, hoje o nosso bate-papo, esse programa, vai ser todo direcionado a todos vocês, sem exceção. Certo, Voz do Além? Certo! Então vamos lá. Vamos nos preparar aqui, que daqui a pouco eu já ia falar o senhor Calunga e já ia levar uma na cara de novo, né? Calunga vai estar aqui presente. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus estamos nós mais uma vez juntos, reunidos, nessa proposta de conversar, de alargar os nossos horizontes, de forma que tenhamos uma condição de lidar com mais eficiência no que diz respeito aos nossos desafios, às nossas lutas e também a lidar com mais coerência, né? Com mais flexibilidade, por que não? Quando momentos bons, momentos alegres, felizes também nos visitarem. É a vida, não é? Esse ir e vir, esse encontro e desencontro, onde nós vamos então nos organizando, administrando os nossos sentimentos, a nossa maneira de pensar, para que as nossas ações sejam apropriadas daquilo que a gente objetiva alcançar num futuro bem próximo. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje, aproveitando esse período de lançamento do livro Desdobramento Astral, Teoria Prática, eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Quais são os critérios que você utiliza para que um encarnado desdobrado ou um desencarnado trabalhe em sua equipe? Graças a Deus. Eu vou pensar de uma maneira a me fazer entender com clareza, não é? Existem aí dois aspectos que devem ser muito bem entendidos. Existe aquele que se candidata ao trabalho e aquele candidato que eu busco para trabalhar juntamente com a equipe na qual eu me movimento. Para as atividades que eu desenvolvo de forma específica, que são as que dizem respeito ao socorro e ao acolhimento de seres recém-chegados da dimensão física, adentrando o universo extrafísico, o que é exigido como a base de todo o êxito dessa tarefa é a possibilidade do indivíduo, a possibilidade real, dele gostar de pessoas, gostar de gente. E por que eu digo isso? Porque não adianta você se candidatar a uma tarefa, seja na dimensão de vocês ou na minha dimensão, que tem como proposta lidar com as questões ligadas ao gênero humano, se ele não gostar de pessoas, se ele não tiver o desejo de se envolver com o seu semelhante. E quando eu falo gostar de pessoas,
não são apenas das suas características positivas, altruístas, daquelas que o destacam como uma pessoa de boa índole, com uma excelente qualidade. Isso é muito fácil, né? Porque isso é algo que, no momento em que energeticamente nós entramos em contato, cria-se uma sinergia, uma sintonia, uma frequência por situações que nos aproximam. Mas gostar de pessoas, principalmente dentro desse contexto de trabalho no qual eu estou envolvido, é também, preste bem atenção no que eu vou dizer, é gostar, mas não compactuar com as questões mal resolvidas do indivíduo. Por que eu coloco dessa forma? Porque a partir do instante em que você vai em direção a quem quer que seja, para ajudá-la, para socorrê-la, para direcioná-la, vou abrir aqui um outro parêntese, não resolver o problema dela, porque nem eu, nem ninguém tem essa capacidade. Nós temos a condição de apresentar propostas, ajudá-la a encontrar um caminho ou possibilidades diferentes. Mas sempre nesse contexto de realização, de trabalho em equipe, nós vamos encontrar com os desmazelos desse indivíduo, com as questões mal resolvidas desse indivíduo e muitas vezes no mau caráter desse indivíduo, nas questões distorcidas que fazem com que ele haja de uma forma às vezes até criminosa. Então, gostar de gente engloba, né, essa perspectiva do que é o ser humano na sua dualidade e enquanto essa dualidade pode criar outras ramagens, né, outras ramificações que vão constituir, pelo menos em determinado momento, o caráter, a personalidade, entendendo que personalidade é a visão e o comportamento, aliás, é o comportamento e a visão que o indivíduo tem de si e do mundo. E esse processo, ele é passível de ser transmutado, modificado e até mesmo aproveitado de uma melhor maneira. Então, essa é a primícia para se engajar em qualquer equipe de trabalho extrafísico que tenha esse objetivo, essa proposta, ir em direção às pessoas que estão vivenciando situações difíceis na dimensão extrafísica em função dos seus equívocos, dos seus desmandos, dos seus desmazelos. Gostar de gente, gostar de pessoas, gostar de estar entre a diversidade da maneira de ver, de agir e de sentir o mundo, seja ele em que dimensão for. No que diz respeito àquele indivíduo que se candidata, não é? O que tem que haver é algo muito parecido com o que eu disse. Ele tem que ter uma frequência de empatia. As pessoas entendem que a dimensão onde eu vivo, independente de Eucalunga ou de qualquer outro ser extracorpóreo, que as coisas são mais fáceis por estarmos livres da indumentária física que vocês utilizam aí enquanto encarnados. Lê do engano. Existem circunstâncias, paragens da região extrafísica que são tão difíceis quanto estar num arcabouço de carne e osso, porque a sua constituição energética, a sua constituição ambiental, ela é formada de uma estrutura de pensamento e sentimento de uma coletividade de seres que vivem de uma forma bastante grotesca. Então, o indivíduo que se candidata, ele tem que ter uma frequência de percepção extremamente elástica para que ele rompa com as questões ligadas às suas crenças do que seja a dimensão extrafísica, do que seja o mundo espiritual. Ele não vai encontrar aqui de imediato sutilezas iluminadas, como a maioria de algumas pessoas bastante criativas e imaginativas colocam diante dos seus relatos ou pseudo-relatos vivenciados na dimensão espiritual.
Raramente isso acontece. E quando isso acontece, está sob a administração de seres que eu, Calunga, só ouvi falar que existem, porque eu não os conheço. Geralmente, as circunstâncias nas quais a gente se movimenta são aquelas equivalentes ao nosso estado interior, às nossas concepções de vida, a nossa base frequencial. Porque se não fosse dessa maneira, nós nos auto-violentaríamos e também iríamos criar certas dificuldades energéticas, frequenciais, à ambiência que porventura nós tivéssemos condições de visitar. Então, um candidato a um trabalho como esse que eu realizo no mundo espiritual, ele deve ter, nesse primeiro momento, essa elasticidade, esse entendimento frequencial de que o que ele vai encontrar na dimensão extrafísica é algo compatível aos esforços que ele mesmo faz para vencer-se a si mesmo. Os afins se atraem, né? Então não pense vocês que vocês vão pisar em um solo de mármore e flores de todos os lados. Isso é esporádico, isso é rarefeito, isso é por circunstâncias inusitadas, porque geralmente todas as questões que se vive no trabalho de socorro, estou falando daquilo que eu realizo no mundo espiritual, ela se ambienta, ela se sedimenta em regiões que não são nem de longe o que é citado na maioria das narrativas que são apresentadas através de palestras, de livros e de filmes que são ofertados a cada um de vocês. É claro que paragens e equipes de trabalho como essas que são propostas através desses elementos que eu acabei de ressaltar, fazem parte também da realidade do mundo espiritual. Certamente, existem situações, como eu disse, que são inimagináveis a nós mesmos, seres desencarnados, e que de vez em quando nós somos levados a presenciar, como eu disse, em questões inusitadas, né, bastante especiais. Mas na maioria das vezes, nós nos movimentamos em regiões um tanto quanto mais desafiadoras. Aqueles candidatos, seja ele encarnado pelo processo do desdobramento astral e desejoso de fazer esse trabalho junto a equipes de socorro à semelhança da qual eu participo, tem que ter esse entendimento. O que você vai encontrar é muito trabalho árduo, trabalho duro, em que você vai ter que usar as suas melhores características enquanto ser humano, primeiro para vencer as questões limitantes que você traz dentro de si, as suas próprias crenças que te limitam na possibilidade do trabalho. Outra são as questões adversas, que não estarão de acordo com sua maneira de pensar, com seu jeito de agir, mas estão apropriadas ao acordo estabelecido entre os espíritos e a divindade. A terceira coisa é perceber-se um mediador, um terapeuta que esteja disposto a estabelecer uma relação que objetiva levar o indivíduo a um nível vibracional diferente, independente da sua religião, da sua cor, da sua apresentação interna e externa, livrar-se dos julgamentos prematuros e estabelecer um entendimento de que você é mais um dentro de milhares e milhares e milhares de seres encarnados e desencarnados, alguns já despertos, outros ainda começando a sair desse grande maia, a entender que não se pode viver feliz atuando de uma maneira solitária, egóica e fechada nos seus próprios conceitos e estrutura de vida. Aquele que objetiva vivenciar uma experiência no mundo físico ou no mundo espiritual mais feliz, ele deve sim sair de dentro da sua casca, da sua zona de conforto e ir em direção aos que têm mais necessidades do que você próprio. E livrar-se de qualquer fantasia, de qualquer ilusão, de qualquer faz de conta. O mundo espiritual é um mundo real, é um mundo verdadeiro. O mundo onde vocês estão agora é um irreal,
é o passageiro, é o transitório, é o perene, é aquele que não tem a condição de sobreviver, inclusive sem a existência do mundo espiritual. O que não acontece sob o ponto de vista inverso. O mundo espiritual sobrevive sem o menor problema, sem uma corporificação física semelhante ao que vocês estão vivendo. Querem trabalhar com as caravanas de socorro, de amparo, que estão a todo vapor espalhadas por vários pontos do globo, comece a se revisitar, a fazer um trabalho de autoelaboração, buscando realmente se melhorar enquanto pessoa. E nesse movimento, porque a espiritualidade não vai esperar que você esteja 100%, porque senão não haverão equipes de socorro, né? Nesse movimento, nas suas atitudes de reformulação interna, é que você será atraído ou atrairá equipes de seres à semelhança daquela que eu trabalho, para te convidar ao trabalho em nome do bem, em nome de Jesus. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.